acabado em que a luta o aguarda. Mentor da Arena, estádio Luiz Gonzaga Beluso. Allianz Parque é um fictício, né? É um nome publicitário, de marketing, né? Mas o nome do estádio é Luiz Gonzaga Beluso. Tudo bem, presidente? Prazer em ouvi-lo. Ô, Prédio, eu já disse a você que o estádio chama-se Allianz Arena. Eu não gosto dessas celebrações, porque o estádio é devido ao espírito palestrino. Eu já expliquei que é espírito palestrino. Mas eu não deixo de alfinetá-lo, né, presidente? Eu sei, é uma derivação do espírito absoluto do Hegel. Tá certo. Mas, né, eu meti um filósofo nessa história, mas exato. isso é meu hábito. Mas é o espírito palestrino, aquele espírito que é ao mesmo tempo bastante conservador e muito inovador, né? Então, eu era apenas um instrumento do espírito palestrino. Eu e meus amigos, né, Marcelo Solarino, Marcelo Fonseca, o Mansur. Eu jantei com eles outro dia para nós conversarmos sobre isso, né, da nossa missão que foi cumprida com dignidade, seriedade e, sobretudo, com bons resultados, né? Agora, presidente, em 2018, o Palmeiras perdeu o título em casa para o Corinthians. 2020 ganhou. Ganhou. E em 22, o Allianz ganha o jogo ou não ganha? Prédio, é o seguinte, a cor da nossa camisa é verde. E todo mundo sabe que o verde é a cor da esperança, né? Nós estamos muito esperançosos que o Palmeiras consiga virar, né? Fazer pelo menos 2 gols e ganhar nos pênaltis ou 3 gols. Eu acho que vai ser um jogo muito tenso, muito disputado, né? Num ambiente assim de grande tensão, porque o jogo anterior teve episódios meio desagradáveis para o Palmeiras, né? Como o pênalti, por exemplo, que eu não sou desses que acho que o time sempre tem razão, não. Mas nesse caso, aquele pênalti é um absurdo, né? Porque contraria a interpretação da regra que a FIFA estabeleceu, que você precisa abrir os braços. Você está com o braço aberto, mesmo que involuntariamente a bola bate no seu braço, você aumentou o volume do corpo. Esse é que é o espírito da coisa, né? Mas no caso do Marcos Rocha, ele estava todo encolhido, estava de costas. É muito difícil essa interpretação. E depois, cá entre nós, teve aquele comportamento absolutamente impróprio da diretora de arbitragem. Ana Paula Oliveira. Ana Paula, né? As pessoas precisam se dar conta da função que cumprem, né? Assim é na política, assim é no futebol. Você cumpre uma função importante, você não pode se dar ao luxo de perpetrar digamos, essa infantilidade que ela perpetrou, né? Uma coisa de gente de pouca massa cinzenta, né? É uma coisa assim de repentes, etc. Não é bom. Não quero condená-la assim como pessoa, estou dizendo como funcionária da federação e do esporte, né? Ela se portou muito mal, de maneira imperdoável, né? Fora a outra que botou, a outra auxiliar de arbitragem que botou sei lá, no Instagram, as pessoas falam qualquer coisa. Hã? No Twitter, eles falam isso é um perigo, né? Isso é uma armadilha, porque as pessoas começam a falar o que lhes vem à cabeça, e nem sempre a cabeça funciona muito bem, né? Então, acho que eu tenho a impressão que o jogo vai ser marcado, não vai conseguir escapar do clima criado no jogo anterior, né? Esse é que é o problema. Presidente, é o João Paulo Capelanes, um abraço, prazerzaço falar com o senhor mais uma vez. Oi, João Paulo, um abraço. Obrigado, presidente. Eu queria que o senhor falasse, presidente, em relação às declarações do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele está entre os maiores nomes da história do Palmeiras, sem dúvida alguma, para muita gente já é o maior técnico, mas ele, claro, não tem sangue de barata, a gente já conhece a personalidade dele, e ele falou que, em outras palavras, o campeonato estava manchado, né? O Palmeiras é gigante, o Campeonato Paulista ele é fundamental, ouvimos há pouco o Dr. Marco Aurélio Cunha, e o Palmeiras
realmente tem algum histórico de reclamações com a arbitragem? Teve aquele episódio do Gagliotti, do Paulistinha, agora campeonato manchado. O senhor, como também um dos ídolos dessa história fora de campo do Palmeiras, quando o senhor ouve esse tipo de coisa, qual é o sentimento que passa? O senhor concorda com esse tipo de afirmação ou é alguma coisa que os dirigentes e treinadores deveriam repensar para falar de um campeonato tão importante como o nosso estadual aqui em São Paulo? Não, eu acho que ao avanço do futebol, a evolução, etc., isso é uma coisa consensual quase no meio do futebol, que os campeonatos regionais perderam um pouco a importância. Quer dizer, quando você tinha... vamos comparar, por exemplo, agora com 93, quando o Palmeiras saiu da fila, era outra, a estatura, digamos, que invadia a alma dos torcedores, né? Era outra coisa. Ele declinou mesmo. Mas não é o caso eu não chamaria de Paulistinha, é um campeonato paulista, um campeonato regional, né? E isso vai se agravar ainda mais se surgirem outras formas de gestão do futebol, como estão tentando estabelecer a liga, etc. Isso vai mudar muito a estrutura do futebol, né? Eu acho que precisa ser bem pensado, porque os clubes, digamos, do interior, clubes menores, que sofreram uma degradação muito grande. Eu estava assistindo Guarani e Corinthians, né? E fiquei preocupado com o time do Guarani que eu vi, um time muito fraco, né? Se comparado com o Guarani que nós vimos em 78, por exemplo, em 79. Então precisa tomar muito cuidado para não provocar essa degradação nos clubes do interior, não só em São Paulo, mas também nos outros estados, né? Precisa estabelecer regras e critérios muito bem avaliados, muito bem concebidos e criteriosos, de modo a não prejudicar muito os times do interior. Mas isso já aconteceu, né? Sem que as pessoas percebessem. Isso faz parte da forma de avanço, eu não sei se avanço, mas de evolução. Não sei se, eu não estou falando no sentido do Darwin, que você evolui para organismos mais complexos, né? Estou falando de evolução de transformação. Então isso é inevitável, está ocorrendo e tende a se agravar, até porque o futebol brasileiro não pode se afastar muito dos seus outros competidores, né? Que têm campeonatos nacionais muito bem calibrados, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da Espanha, da Alemanha, né? A Alemanha organiza muito bem o seu futebol. Então o Brasil vai sofrer inexoravelmente se quiser continuar participando do cenário internacional com algum protagonismo, né? Então essa história do declínio dos campeonatos regionais, ela não é uma perversidade cometida por alguém, ela é uma coisa que nasce das transformações, minha opinião, né? Não quero absolutizar minha opinião de maneira nenhuma, minha opinião, minha observação ao longo do tempo, né? Eu tenho essa visão. Então acho que de fato os campeonatos regionais perderam o peso que tinham como tinham antigamente, né? Eu não estou dizendo que isso é bom, isso é ruim, isso é simplesmente o fruto de um desdobramento das formas de existência do futebol. Eu não estou fazendo um julgamento moral, estou fazendo um julgamento, digamos, futebolístico e técnico da coisa, né? Presidente, para a gente fechar, nosso tempo agora está chegando ao final, mas sempre uma honra recebê-lo. O senhor está gostando do início de gestão da presidente Leila Pereira? Bom, Preto, é o seguinte, nós não podemos começar a cobrar uma presidente que chegou à presidência recentemente, né? Eu acho que, por exemplo, ela, em relação à questão do dia do jogo e do jogo ser realizado ou não no palestra, ela se portou muito bem, se portou de maneira correta, equilibrada, etc., soube fazer direito o acordo com a W Torre, porque o estádio, você sabe, tem essa dimensão de ser uma sessão de uso para a W Torre, que as pessoas não entendem. Acho que alguns corintianos e são paulinos, nem todos, né? Mas a maioria acha que nós cedemos o estádio, a propriedade é do Palmeiras, nós cedemos o uso de superfície. Então sempre você tem que
E a vantagem de você ter um estádio como esse é que ele é uma fonte de receita, né? Você sabe, né, Pedro? Então, Sim. isso deixou o Palmeiras muito independente financeiramente. Então, a gente tem que lidar com essas coisas com muita paciência, com muita sabedoria. E ela foi muito, muito sábia, muito equilibrada na definição dessa relação. Nós vamos jogar no parque importante, né? E nesse caso é importantíssimo, porque o fato da gente ter... eu não concordo com o negócio de torcida única, acho que, infelizmente, isso decorre de uma situação muito ruim na sociedade brasileira em relação ao futebol, mas, de qualquer maneira, o fato do jogo ser lá vai representar, assim, uma vantagem para o Palmeiras, a torcida ali empenhada. Estou vendo as manifestações muito calorosas da torcida em relação ao jogo. E também quero dizer a você o seguinte, que o Palmeiras foi um time que teve um desempenho... O pessoal fala da minha gestão, mas na minha gestão eu não ganhei nada. E na gestão do Maurício Gagliotti, o Palmeiras ganhou muito. Isso é coisa do futebol. E a gente tem que ficar satisfeito que isso tenha ocorrido. E outra vez, nós estamos numa final. E acho que isso vai ser importante também. Eu torço muito para a gente virar o jogo, para que ela tenha calma e tranquilidade para prosseguir na sua função de presidente do Palmeiras. Sempre muito bom ouvir o senhor, presidente Beluso. Sou seu fã. Estádio Luiz Gonzaga Beluso. Uma mina de dinheiro pro Palmeiras. Muito obrigado, hein, presidente? Um abraço. Tudo de bom pro senhor. Beto. Você é muito gentil comigo. Muita saúde pro senhor. Um grande abraço. Obrigado.